Olá pessoal, tudo bem? Professora Michele de Biologia. Hoje nós vamos ver um assunto referente ao capítulo 5 da apostila de vocês. E já começo fazendo uma pergunta. Como os vegetais obtêm elementos necessários para se desenvolver? Como você responderia a essa pergunta? Se você respondeu fotossíntese, muito bem, parabéns, você acertou. A planta, ela absorve água pelas suas raízes. Ela absorve energia solar nas suas folhas, junto com o CO2, que é o gás carbônico, vai transformar essa energia luminosa em energia química, que no caso é o carboidrato, a glicose, e vai liberar o oxigênio também. Outra pergunta que eu faço para vocês. Animais são capazes de fazer fotossíntese? Só quem faz fotossíntese são seres que são considerados autotróficos, ou seja, algumas bactérias, como as cianobactérias, as algas e as plantas. Então, animais são considerados seres heterotróficos, ou seja, eles não fazem o seu próprio alimento, eles têm que consumir algo que já esteja pronto. Eles não fazem fotossíntese, né? Então, os animais, por serem heterotróficos, não apresentam essa capacidade de fazer fotossíntese. Mas tem uma exceção. Que exceção seria essa? Esse indivíduo aqui, ó, a lesma do mar. O nome dela é Elisa clorótica. Ela vive na costa leste dos Estados Unidos. Esse molusco, uma lesma, né? Ela se alimenta de algas verdes. Quando ela se alimenta dessas algas verdes, ela incorpora os cloroplastos dessas algas nas suas células. E com isso ela fica com essa coloração esverdeada. Quando os cloroplastos estão dentro das células da lesma, eles conseguem fazer fotossíntese. A lesma pode ficar até 9 meses ou mais sem se alimentar por causa desses cloroplastos que ela incorpora nas suas células. É claro que tem que ter bastante luminosidade para que ela possa fazer fotossíntese. E conforme os cloroplastos vão sendo utilizados, eles vão se esgotando e ela tem que adquirir mais cloroplastos. Então, ela consegue fazer fotossíntese devido a essa capacidade de incorporar os cloroplastos nas suas células. E essa característica não é passada para os seus descendentes de forma genética. Então, os filhotinhos da lesma também têm que fazer o mesmo processo. Se alimentar, né, de algas verdes para poder incorporar os cloroplastos. Caso não incorpore, eles vão ter que se alimentar de maneira o quê? Heterotrófica. Ok? Mas, no modo geral, somente os seres autotróficos, plantas, cianobactérias e algas, é que podem fazer fotossíntese. Qual é a reação química da fotossíntese? Aqui está a fórmula, né? Então, nós precisamos ter em mente essa fórmula aqui, costuma ser bastante cobrada. Então, olha só, eu preciso de 6 moléculas de CO2, ou seja, 6 moléculas de gás carbônico, mais 12 moléculas de água, mais a absorção da luz. Vai ser transformado isso aqui em carboidrato, que no caso aqui é a glicose. Qual é a fórmula da glicose? C6H12O6, mais 6 moléculas de oxigênio e 6 moléculas de água. A água aqui vai funcionar como reagente e também como produto. Da onde que vem esse oxigênio que a planta libera? Vem justamente da quebra das moléculas de água. Algumas pessoas pensam que esse oxigênio vem do CO2, ou seja, do gás carbônico, mas não. O oxigênio que a planta libera para a atmosfera, oxigênio esse que a gente respira e os outros seres vivos também, vem da quebra da molécula de água. Mas para ela fazer isso, ela precisa também absorver luz. Então, a absorção de energia luminosa ela é feita pelos pigmentos fotossintéticos, que é a clorofila. E toda planta vai ter duas clorofilas em especial, a clorofila A e a clorofila B. E as duas estão associadas e encontradas aonde? Nos tilacoides dos cloroplastos. Eu não lembro o que é tilacoide, não lembro o que é cloroplasto. Então, vamos relembrar. Os cloroplastos são organelas presentes nesses vegetais, onde vai ser absorvido a luz do sol, a energia luminosa para fazer a fotossíntese. Através de que elementos? Então, vamos relembrar quais são as partes do cloroplasto. Ele tem uma membrana externa,
uma membrana interna. Dentro desse cloroplasto vai ter um espaço. Esse espaço se chama estroma, onde vai ter ali o DNA dessa organélula, alguns lipídios, grãos de amido, e também vai ter esses disquinhos aqui que são chamados de tilacoides. É aqui que fica a clorofila e é onde acontece a primeira fase da fotossíntese. O conjunto desses tilacoides se chama grânulo e o conjunto de grânulo se chama grana. Então foi só para relembrar. Mas o que eu quero que vocês destaquem aqui é o tilacoide, que é onde fica justamente essa clorofila que eu falei. As duas clorofilas, clorofila A e clorofila B. A luz, ela se propaga, por meio de ondas eletromagnéticas e cada uma tem um comprimento de onda específico. Então, se eu pegar uma luz branca e incidir ela aqui num prisma, eu vou conseguir separar todas as luzes, ou seja, todos os comprimentos de onda pertencentes a essa luz branca, que é quando a gente observa um arco-íris, por exemplo. Logo após uma chuva, se você olhar para o céu, às vezes você consegue observar ali um arco-íris. E quais são as cores que você vê no arco-íris? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. São essas cores que você observa. Isso porque o nosso olho, a nossa visão, consegue captar esses comprimentos de onda eletromagnética, tanto do violeta até o vermelho. Então, o violeta eu vou ter um comprimento de onda de 400 nanômetros e o vermelho vai ter um comprimento de onda de 700 nanômetros, que é justamente essa unidade de medida desses comprimentos de onda. A nossa visão consegue absorver e captar todas essas cores, mas a clorofila do cloroplasto não. Ela só consegue absorver 2 comprimentos de onda. Então, por isso que cada clorofila ela é capaz de captar a luz solar em um comprimento de onda o quê? Distinto, ou seja, que só aquele que ela consegue captar. E quais seriam esses? Observem esse gráfico aqui. Eu tenho o comprimento de onda que vai de 400 nanômetros, que é o violeta, até o vermelho, que é 700 nanômetros de comprimento de onda. Essa linha aqui, rosa ou vermelha, está representando a clorofila A. E essa linha azul está representando a clorofila B, que são os 2 tipos de clorofila presentes numa planta. Observe onde o gráfico fica maior. Ele tem um pico, aqui justamente no azul. E o outro pico está onde? No vermelho. Então, esses são os 2 comprimentos de onda que a planta consegue captar, o azul e o vermelho. Somente esses 2, porque a clorofila A e a clorofila B vai absorver. Então, pensa comigo. Se eu iluminar uma planta com uma luz verde, só luz verde, o que será que vai acontecer? Será que a planta vai conseguir fazer fotossíntese com essa luz verde? Observando por esse gráfico, qual a resposta você daria? Observa o verde aqui, as linhas estão baixas, não estão absorvendo essa luz verde. A planta vai absorver o azul e o vermelho. O verde ele não vai absorver. Então, como é que eu responderia a essa pergunta? Se iluminarmos uma planta com luz verde, o que podemos esperar da sua atividade fotossintética? Podemos esperar o quê? Uma taxa fotossintética igual a 0, ou seja, ela não vai usar aquela luz para fazer fotossíntese, pois a clorofila não absorve o comprimento de onda correspondente ao verde. E às vezes você vê alguns paisagistas colocando no jardim da casa uma luz verde para poder sobressair, ressaltar o verde das folhas das plantas, mas aquela luz para a planta não vai servir de nada, ela não vai conseguir absorver. Então, se ele quer colocar aquilo ali só como um fator estético, tudo bem, mas para a planta não vai servir de nada, aquela luz não vai ajudar ela a fazer fotossíntese. Então, ela necessita de uma luz branca ou uma energia maior para que ela possa absorver o comprimento de onda azul e vermelho para fazer, então, a fotossíntese. Ok? Vamos ver agora as 2 etapas da fotossíntese. Ela é dividida em 2 etapas. A primeira etapa
é a etapa fotoquímica, também conhecida como fase clara. Ocorre nos tilacoides dos cloroplastos, lembra aquele disquinho que tem dentro do cloroplasto. Depende da absorção de luz, então é uma fase que só acontece com iluminação, por isso que ela é chamada de fase clara. A quebra da molécula de água é que vai liberar o oxigênio e o hidrogênio. Então é nessa fase que a água que a planta absorveu pelas suas raízes vai ser quebrada, vai sofrer a fotólise da água, ou seja, a quebra das moléculas de água, para liberar ali, dissociar o hidrogênio do oxigênio. O hidrogênio ela vai ser capturada por um receptor de elétrons, que é o NAD, aí vai formar o NADH, e vai ter o oxigênio que vai ser liberado para a atmosfera, para os seres vivos respirarem, inclusive a própria planta também respirar, tá? Então, é da quebra da molécula de água que vai dissociar essas duas moléculas, onde o hidrogênio vai ser usado para formar energia e o oxigênio vai ser liberado para a atmosfera. Então, qual é o objetivo dessa primeira fase? Para que a planta precisa passar por essa primeira fase? Para absorver energia luminosa através da clorofila presente nos cloroplastos, produzir energia em forma de ATP, trifosfato de adenosina, gerar uma molécula hidrogenada, que veio da onde? Da quebra da molécula de água, que vai liberar o hidrogênio para formar o NADPH, que é uma molécula energética, que será utilizada na fase seguinte, que é a segunda fase da fotossíntese. Então, vamos observar esse exemplo aqui, essa figura. Então, aqui, ó, o cloroplasto. Dentro do cloroplasto, vamos ter os tilacoides, que são esses disquinhos, onde vai ocorrer a primeira etapa da fotossíntese, que é a etapa fotoquímica, ou fase clara. A luz do sol vai ser absorvida pela clorofila. Quais tipos de clorofila? Clorofila A e clorofila B. Qual o comprimento de onda da luz do sol que ela vai absorver? O de 400 nanômetros, que é o azul, e o de 700 nanômetros, que é o vermelho. Ela vai absorver e vai gerar energia. A energia vai ser tanta que as moléculas de água que estão presentes aqui dentro vão ser quebradas e vai ser liberado o oxigênio para a atmosfera e o hidrogênio que compõe a molécula de água vai ser incorporado a um receptor de elétron, que é o NADP, então ele vai se transformar em NADPH, onde ele vai ser transportado para a próxima fase da fotossíntese, que é a fase química ou fase escura, que é também conhecida como o ciclo de Calvin-Benson, tá? Então aqui vai ser liberado o oxigênio, vai ter a água quebrada e geração de energia. Próxima fase, etapa química. A etapa química também é conhecida como fase escura, tá? É um ciclo onde os carbonos são fixados. Que carbonos são esses? O carbono, quando a planta absorve o quê? O CO2 da atmosfera. Então, lembra, CO2 tem o C, que é o carbono. Então, a planta vai absorver o CO2 da atmosfera e vai fixar. Fixar onde? Justamente nessa etapa, na fase escura, que ocorre aonde? Que lugar do cloroplasto? No estroma, que é aquele espaço que fica dentro do cloroplasto. Essa fase ela não depende diretamente da luz, por isso que ela é chamada de fase escura. Não significa que a planta vai fazer essa fase no escuro, não tem nada a ver, tá? Por que ela é chamada de fase escura? Porque ela não depende diretamente da luz para ocorrer, tá? Mas ela depende de forma indireta. Por quê? Lembra dos NADPH que a planta gerou lá na primeira fase? Ela gerou através da energia solar que quebrou as moléculas de água. E esse NADPH e também o ATP vai ser transportado para a próxima fase, que é essa daqui. Então, de forma indireta, ela usa a energia solar, sim, ela precisa da energia luminosa. Mas não de forma direta, ou seja, ela pode acontecer sem que a luz esteja totalmente sendo usada ali diretamente na planta. Seu funcionamento depende desses produtos obtidos lá na primeira etapa, né, que é o NADPH e o ATP. E qual é o objetivo dessa fase?
transformar energia luminosa em energia química. Ou seja, é agora que a planta vai produzir a glicose, o carboidrato, para ela se alimentar. Tá? Esse carboidrato, essa glicose, vai servir para ela crescer, produzir ramos novos, frutos, flores, fazer reprodução e assim por diante. E ainda disponibiliza esse carboidrato para os próximos níveis tróficos da cadeia alimentar, quando algum animal herbívoro ou onívoro se alimentar dessa planta, de forma indireta ele vai estar adquirindo também esse carboidrato, essa glicose. Então aqui novamente nessa figura, né? Então, ó, a energia que foi fabricada na primeira fase, que é a etapa fotoquímica, em forma de ATP e NADPH, vai ser agora utilizado na segunda fase da fotossíntese, que é justamente a etapa química, que também é conhecida como ciclo de Calvin-Benson. Calvin-Benson foi dois cientistas, né? O Calvin e o Benson, eles descobriram essa etapa e por isso eles homenagearam, né, o nome deles a essa etapa, a esse ciclo de Calvin-Benson, onde o CO2 que a planta absorveu da atmosfera vai ser fixado e várias transformações químicas que acontecem aqui nesse ciclo vai transformar esse CO2 junto com a energia gerada da primeira etapa, transformação vai ser a glicose, ou seja, tudo isso daqui para gerar a glicose para o vegetal se alimentar. E aquela glicose que foi gerada de forma excedente, ou seja, que sobrou, a planta vai armazenar como amido. Um exemplo de amido que inclusive a gente usa na nossa alimentação: batata doce, que é uma raiz, batata inglesa, que é um caule. Então ali você vai ver concentrações, armazenamento de amido, né, de forma bem definida ali naquele vegetal. E a gente usa na nossa alimentação. Então aqui outro detalhe que a gente precisa entender: muitas pessoas acham que a planta não respira. Ela respira sim, assim como qualquer ser vivo respira. Então, tem duas organelas importantes para a gente entender esse processo. A primeira a gente já viu, que é o cloroplasto, que vai fazer a fotossíntese. A fotossíntese, o produto final dela é o carboidrato, que é a glicose, mais o oxigênio. Esses dois vão servir de utilização para a mitocôndria, que é uma outra organela, que a gente vai falar um pouquinho dela mais nas aulas à frente, né? Ela é responsável por fazer o quê? Respiração celular. Mas para ela fazer respiração celular, ela precisa de energia. E essa energia vem da onde? Vem justamente aqui, ó, da fotossíntese. Ó, a energia aqui em forma de carboidrato. Então a energia química vai ser doada para essa mitocôndria para que ela possa fazer respiração celular. E qual é o produto da respiração celular? CO2 e água. CO2 esse que a planta vai usar para fazer a fotossíntese. Então você vê que é uma coisa assim, de mão dupla, né? O cloroplasto doa carboidrato para a planta fazer a respiração celular e, no caso, a mitocôndria vai fazer a respiração celular e também vai liberar CO2 que o cloroplasto vai utilizar para fazer a fotossíntese, né? Então eles estão ali, ó, de forma como se fosse uma mão dupla. Mas tem fatores que limitam a fotossíntese, ou seja, tem algo que impede a fotossíntese de ser realizada. Que coisas são essas? Primeiro, se não tiver luz, como é que a planta vai fazer fotossíntese? Põe uma planta num quartinho escuro por dias ali. Depois você vai ver a planta morreu. Ou seja, ela não fez o seu próprio alimento, ela não conseguiu fazer fotossíntese. Então a luz é um fator limitante. Outro fator limitante: gás carbônico. Se a planta não absorver gás carbônico da atmosfera, ela também não vai conseguir fazer fotossíntese. Outro fator limitante é a temperatura. Se a temperatura está elevada, a planta vai transpirar muito e vai perder água. E sem água também, ela não vai conseguir fazer o quê? Fotossíntese. Então, são os três principais fatores limitantes da fotossíntese. Isso costuma ser cobrado em prova: luz, gás carbônico e temperatura associada à transpiração e perda de ar. Ok?
Como às vezes vocês podem pegar assim provas antigas de vestibulares ou até mesmo na apostila de vocês, vai encontrar isso em forma de gráfico. Às vezes ele vai perguntar quais são os fatores limitantes da fotossíntese, para você responder luz, gás carbônico, temperatura. Às vezes não vai vir tão direto assim. Ele vai apresentar esse gráfico, mas quer dizer a mesma coisa. Observa aqui comigo. Esse gráfico eu tenho aqui, ó, essa linha que representa a taxa de fotossíntese e de respiração. E essa aqui, ó, vai representar a intensidade luminosa. Então aqui é a quantidade de fotossíntese e respiração que a planta faz e a quantidade de luz absorvida. Essa linha azul está representando a fotossíntese e essa linha vermelha está representando a respiração. Então observe aqui comigo. A planta começou a fazer o quê? Fotossíntese. Aí essa fotossíntese chegou até aqui, ó, nesse ponto B. Nesse ponto B, tem uma linha vermelha aqui constante que representa a respiração. Então, tudo que foi produzido pela planta vai ser consumido aqui na respiração. Lembra que o cloroplasto ele fabrica carboidrato, fabrica glicose? E a glicose é usada pela mitocôndria para fazer a respiração celular. Então, até aqui, tudo que a planta fez, ela utilizou. Então, concorda comigo que se a planta tiver nesse ponto A aqui por muito tempo, ou nesse ponto B aqui, mas vamos falar primeiro do ponto A. Se ela tiver primeiramente aqui, ó, muito tempo nesse ponto A, ou seja, ela fabrica e consome aquilo que fabricou, ela não vai durar muito tempo. Logo em seguida, ela vai fazer o quê? Vai morrer, porque tudo aquilo que ela produziu, ela consumiu. Então, ela não conseguiu fazer reprodução, ela não conseguiu fazer desenvolvimento de novas folhas, novos galhos, flores e frutos, não conseguiu fazer o processo de crescimento do vegetal. Ele parou, ficou estagnado aqui. Então, se ele manter por muito tempo nesse processo de tudo que ele fabrica, ele consome, ele vai acabar morrendo. Aí aqui nessa linha B, está representando o quê? Um equilíbrio. Ainda está de forma equilibrada. Aquilo que a planta faz, ela consome. Agora, o que passa aqui, ó, da linha C, ó, na fotossíntese, né? Aqui, ó, tá crescendo a linha de fotossíntese nesse ponto C aqui. Aqui a planta já conseguiu extrapolar aquilo que ela fabricou. Ou seja, é nesse momento aqui, ó, que ela está produzindo mais do que ela está consumindo. Então, aqui é quando a planta cresce, quando a planta faz reprodução, quando ela gera flores, ela gera frutos, tá? Então, é nesse momento aqui em que a planta vai fazer o quê? O seu desenvolvimento, ok? Então, numa questão pode perguntar o que acontece no ponto A, no ponto B e no ponto C. Então, relembrando, no ponto A, tudo que a planta fabrica, ela consome. Então, se ela ficar muito tempo nesse ponto, ela vai acabar o quê? Morrendo. No ponto B, eu tenho o quê? Um equilíbrio. Ainda tudo que a planta está fabricando, ela está consumindo. E no ponto C, é quando a planta extrapola aquilo que ela fabricou. Então, ela fabrica mais do que está consumindo. E é quando ela faz o seu crescimento e desenvolvimento. Ok? Então, pessoal, ficamos por aqui, né? Qualquer dúvida, leiam a apostila, façam os exercícios e na próxima aula a gente continua. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!